Oi pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia de palestras do 7º Encontro Paulista de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Eu sou Elaine Evangelista, bardisa da Gorsed de Caritaúbi, e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de um assunto que eu venho estudando já há muitos anos, que é a reprodução de trajes de época. Eu também sou figurinista, sou bacharel em design de moda, e dentro do figurino existe a categoria figurino realista, que é aquele correspondente ao reconstrucionismo de época. Para o encontro desse ano, eu preparei um compilado de informações sobre o vestuário dos povos celtas e as possibilidades dentro das vestes sacerdotais druidas. Lembrando que esse vídeo vai sair em formato programado, porém o chat aqui vai ser ao vivo e durante a exibição do vídeo eu vou estar aqui respondendo a qualquer dúvidas que vocês possam ter, beleza? Vamos lá? Retratados pelos romanos como selvagens e incivilizados e com uma suposta inclinação para o sacrifício humano, que diziam residir nas Ilhas Britânicas por muitos séculos antes da invasão das forças do imperador Cláudio em 43 d.C. Na verdade, muito além disso, eles eram um conglomerado de tribos que governou regiões específicas e compartilhou ideais e modos de vida. Os gregos os chamavam de Keltoi, ou Gálatas, enquanto os romanos os conheciam como Celtae, ou gauleses. Eles eram frequentemente descritos como selvagens, guerreiros e perigosos, uma ameaça muito real à sobrevivência da cultura mediterrânea. A arqueologia, no entanto, mostrou ser uma das mais importantes e influentes de todas as civilizações antigas, com sua influência artística e cultural que se espalhou da Espanha à Turquia e da Itália à Escócia, nos afetando ainda hoje. Os celtas não eram de fato uma única raça, mas uma série de tribos distintas, embora unidas por laços comuns de arte, costume e religião. Grupos celtas existiram em toda a Europa Central, nas periferias do mundo clássico, desde o século IV a.C. Para a Grécia e Roma, eles representavam o arquetípico inimigo nos portões, o último bárbaro cujo modo de vida era incompreensível e totalmente em desacordo com o deles. Apesar disso, os celtas são considerados os introdutores da metalurgia do ferro na Europa, dando origem naquele continente à Idade do Ferro, pelas culturas de Hallstatt e Latene, bem como das calças na indumentária masculina, embora essas sejam provavelmente originárias das estepes asiáticas. As origens do povo celtas são motivos de controvérsia, especulando-se que entre 1900 e 1500 a.C. tenham surgido da fusão de descendentes dos agricultores danubianos neolíticos e de povos de pastores oriundos das estepes da Ásia Central. Essa incerteza deriva da complexidade e diversidade dos povos celtas, que, além de englobarem grupos distintos, parece ser a resultante da fusão sucessiva de culturas e etnias. Na Península Ibérica, por exemplo, parte da população celta se misturou aos íberos, o que resultou no surgimento dos celtíberos. Sabemos muito pouco sobre as maneiras pelas quais as tribos eram organizadas, mas algumas das maiores eram governadas dos fortes nas colinas, por poderosas monarquias governantes, onde não havia discriminação de gênero como em outras culturas da época. Enquanto Roma era uma sociedade fortemente patriarcal, na qual se esperava que as mulheres ocupassem um papel secundário, os celtas eram mais igualitários, com mulheres e homens capazes de governar as tribos por seus próprios direitos. Em todos os níveis da sociedade celta, as mulheres parecem ter tido mais liberdade do que em Roma, possuindo mais parceria com os homens quando se trata de casamento, negócios, propriedade de terras e casa. A riqueza vinha do comércio ou da guerra, com a elite protegida por uma classe guerreira, presumivelmente controlando todos os recursos essenciais e redes de redistribuição. Outras classes privilegiadas teriam incluído artesãos, aqueles que faziam artefatos requintados, sacerdotes e sacerdotisas e bardos. Abaixo deles estavam as famílias de agricultores e seus trabalhadores, todos os quais teriam ido para os fortes das colinas para prestar homenagem aos líderes e cumprir suas obrigações espirituais e econômicas. Druidas eram os sacerdotes da religião celta, ocupando o grau mais alto da sociedade, constituída de 3 camadas: servos, guerreiros e homens eruditos.
Mas, além de sua função religiosa, os druidas também desempenhavam as funções de juiz, médicos e acadêmicos. Eles foram educados por meio de um longo e profundo processo de memorização mecânica. A lei druídica proibia seus seguidores de escrever qualquer um dos ensinamentos religiosos, uma regra que infelizmente nos impediu de ter conhecimento em primeira mão de sua religião. Os registros históricos que temos dos druidas vêm de fontes pouco objetivas. Posidônio, um escritor grego que supostamente visitou a Gália no século II a.C., Júlio César, que registrou suas observações sobre os druidas em seu relato da Gália, escrito após a invasão romana das Ilhas Britânicas, e o escritor romano Tácito, cujos anais Roma Imperial e Germânica foram escritos após a consolidação da Grã-Bretanha. Nesses registros, todos os escritores comentam sobre o amplo conhecimento dos druidas, particularmente nos campos da matemática, astronomia e física. Tanto educadores romanos quanto gregos registraram os sistemas jurídicos e educacionais altamente organizados dos druidas e pareciam reverenciar seus conhecimentos matemáticos e científicos. Ambas as fontes consideravam os druidas nobres selvagens, um povo altamente erudito, mas religiosamente primitivo, que adorava um panteão de deuses. Depois que o imperador Cláudio declarou as práticas druidas ilegais em 54 d.C., o futuro dos druidas na Grã-Bretanha tornou-se incerto. Em 61 d.C., os romanos planejavam um massacre dos desafiadores druidas em Anglesey, Ilha de Mona, o centro de sua cultura e última fortaleza consolidada na Grã-Bretanha. Enquanto os soldados romanos esperavam que a maré baixasse para poderem cruzar o Estreito de Menai, que separa Anglesey do continente, os druidas mantiveram sua posição, alinhando-se ao longo da costa oposta, e como Tácito relata em seus anais, levantando as mãos para o céu, gritando maldições terríveis. Mas as maldições não foram suficientes. Os soldados romanos cruzaram o estreito e conquistaram a ilha, destruindo os druidas e os bosques sagrados de sua religião. Após essa derrota, a cultura druídica nunca mais floresceu como antes. Alguns redutos persistiram na Irlanda. No entanto, e monges com visão do futuro na Irlanda e no país de Gales preservaram algumas tradições. Muito do que se sabia sobre os druidas continuou a existir apenas na tradição oral até o período medieval, quando foi transcrito e editado por monges cristãos. Embora esses registros sejam filtrados por uma fonte tendenciosa, esses manuscritos transmitiram muito do que sabemos hoje sobre os druidas da antiga Grã-Bretanha. Na Irlanda, esses mitos existem em 4 ciclos principais: o ciclo de Ulster, o ciclo de Fionn, as raças de invasão e o ciclo dos reis. No país de Gales, a principal fonte de informação druídica é, na verdade, a própria pedra angular da tradição literária galesa. Existe no Mabinogion, uma coleção de mitos e contos transcritos do século IX. No início do século XVIII, o interesse pelo druidismo sofreu um renascimento, principalmente como resultado dos esforços nada nobres de um homem, Edward Williams, ou Iolo Morganwg, como era conhecido, que afirmava ter descoberto um antigo livro galês de conhecimento druídico. Este livro, chamado de Bardas, foi posteriormente revelado como uma falsificação. Morganwg compôs a maior parte do que estava contido, incluída a cerimônia de Gorsedd Beard in Spryden, ou a Assembleia dos Bardos na Ilha da Bretanha. Morganwg realizou a primeira cerimônia Gorsedd em 1792, no Primrose Hill de Londres. Um tipo semelhante de cerimônia, incorporando elementos do antigo ritual druídico, ocorria no país de Gales por centenas de anos antes do evento de Morganwg. O Eisteddfod, uma reunião anual de comemoração dos bardos galeses, data do século XV. Por volta de 1700, no entanto, o interesse estava diminuindo e o entusiasmo pelo evento era baixo. Em 1858, no entanto, as cerimônias Gorsedd de Morganwg, embora totalmente fictícias, foram incorporadas ao Eisteddfod e deram-lhe uma nova vida. Foi durante esse período de renascimento romântico que a maioria dos equívocos sobre o druidismo criaram raízes. O mais comum, ligando druidas com Stonehenge, é claramente uma falácia. Recentes descobertas arqueológicas datam Stonehenge a mais de 2000 anos antes do surgimento do druidismo.
Embora os druidas usassem círculos de pedra e cálculos astronômicos em suas práticas espirituais, nenhum desses monumentos feitos por eles sobreviveu. A documentação e reprodução de roupas celtas de época para fins de reconstrucionismo é um assunto que não só deve ser abordado com cautela, mas também é uma tarefa difícil e às vezes aparentemente impossível, se a intenção é ser uma reprodução historicamente fiel. Com base em descobertas têxteis limitadas em toda a civilização celta e juntamente com comentários históricos e representações de arte, podemos especular o que o povo celta pode ter vestido, mas isso é apenas um palpite. Esta representação é ainda mais nublada por diferenças regionais, tanto na necessidade de certas vestes quanto na disponibilidade de fibras têxteis. O que sabemos, entretanto, é que os povos celtas eram como um todo encantados com cores e trajes documentados não apenas por amostras de tecidos, mas outras descobertas de trajes e apoiadas por comentários históricos. Independentemente do que os primeiros escritores tinham a dizer sobre seus inimigos bárbaros do norte, no que diz respeito às roupas de tecidos celtas, eram alguns dos tecidos mais valorizados do comércio, uma indústria que não foi adotada apenas nas ilhas britânicas antes da invasão romana, mas esse último também seria explorado pelos romanos. No final do século III d.C., os tapetes britânicos eram conhecidos como os melhores do mundo, e no Edito de Diocleciano em 301, as capas britânicas comandavam altos preços. Esses tecidos eram notados não apenas pelas belas cores e tramas únicas, mas também por sua finura. A tumba do chefe de Rotdorf, da Alemanha, datando do final de Hallstatt, continha alguns tecidos com uma alta contagem de fios extremamente finos, possivelmente 25 a 18 fios de lã por centímetro, de acordo com Lise Bender Jorgensen, que não apenas quebrava a visão romana de que essas tribos eram primitivas, mas também nossa crença moderna de que eles usavam trajes arcaicos e grandes roupas de malha. Embora evidências arqueológicas, como um todo, não negam essas tramas maiores, pois esses tecidos também existem, mas eles tinham a capacidade de fabricação de tecidos finos. Poucas amostras de tecido sobreviveram à era moderna, e isso em parte devido às propriedades em decomposição do material orgânico. As poucas amostras de tecido que foram encontradas no contexto arqueológico foram preservadas em condições que interrompem o processo de decomposição, como em pântanos, condições áridas ou secas, próximo ao metal ou seladas sem contato com o ar. Em muitas dessas condições, enquanto alguns restos têxteis são preservados, eles raramente sobrevivem em sua totalidade. Então, embora possamos saber um pouco sobre o processo de tecelagem ou fabricação de tecido, não temos evidência suficiente para reproduzir as vestimentas. Tipos documentados de tecelagem incluem peso de urdidura e tecelagem de tear tubular, mola e tecelagem manual e tecelagem de tabletes para esse período. Uma das descobertas mais conhecidas de tecidos celtas chega até nós a partir de pequenos centros comerciais de Hallstatt, na moderna Áustria. Seriam de mineração de sal que duraram entre meados do século VI a.C. até o século V a.C. Embora algumas amostras de tecido datem de 1000 a.C., alguns sobreviveram do período latene. Mais de 100 peças de tecido foram encontradas nas minas de sal e cemitérios identificados do período Hallstatt, mas nenhuma única peça de roupa permaneceu completa. Esses restos de tecido nos fornecem uma boa imagem da capacidade altamente desenvolvida da tecelagem do período que incluía a trama básica, sarja cruzada e tecidos de diferentes fios entrelaçados de cores que incluíam xadrez. Além disso, várias amostras de bordas de tecelagem de tabletes também foram descobertas nesse local. A mina de sal vizinha de Dunberg, em Hallen, datada do quase o mesmo período, forneceu 19 amostras de tecido. Um número considerável de roupas e amostras de tecido foram preservados em pântanos por toda a Europa, desde o bronze e a Idade de Ferro, que nos fornece provavelmente o melhor e mais frequentemente completo exemplo de vestimentas desses períodos. Mas deve-se notar que apenas certos tipos de tecidos são preservados na lã, e couro sobrevivem nesse contexto. Mas outros tipos de tecidos orgânicos à base de plantas não. Embora com a ajuda de testes modernos, possamos às vezes determinar através de vestígios de evidências que itens como linho podem ter sido encontrados nos pântanos.
Das evidências que temos, podemos dizer com segurança que os celtas teciam lã, cânhamo, linho, possivelmente rami e outros pelos de animais que incluíam cabras, cavalos e texugos em todas as áreas das terras celtas, mas provavelmente esses tecidos diferiam de acordo com a região e a tribo. Houveram várias confirmações de amostras de seda que datam do período de Hallstatt e que estavam na tumba do chefe Rotzdorf, que continha um tipo diferente de seda, combinação de malha e elementos de sarja, e os túmulos Rochmichel, datando aproximadamente do mesmo período, localizado próximo a Helmberg, Alemanha. Pesquisa recente afirma que essas fibras eram de fato seda, mas de origem mediterrânea. Esse tipo era diferente de seda asiática, de fios mais curtos, devido ao processo mediterrâneo de colheita de fios. A seda Rotzdorf era de fato uma importação de luxo, rastreada desde a Ásia, uma indicação clara para o intrincado sistema de comércio do período que definia seu prestígio. Outro notável achado na tumba do túmulo principesco de Outler, localizado em Luxemburgo no início do período de Latene, compunha por sarja de lã ou possivelmente seda. Duas outras amostras de seda teriam datado do período romano-britânico, são de sarja composta e uma malha de fio não torcido de Hallborough e Colchester na Inglaterra, de origem comercial chinesa ou romana. Muitos historiadores observam possíveis conexões europeias ao longo da Rota da Seda, que datam de 1000 a.C., descoberta recentemente nas múmias de Urmik, na bacia de Tarim, na Ásia Central, nas quais Elizabeth Wayland Barber cobre o assunto completamente em seu livro The Mummies of Urmik. Essas múmias de origem europeia foram preservadas no clima árido e seco, associados com a região e seus cemitérios continham uma variedade incrível de tecidos tingidos compostos de lã, em parte possivelmente de ovelhas europeias. Amostras de xadrez eram quase idênticas aos encontrados em Hallstatt, aproximadamente no mesmo período. Então, naturalmente, é muito tentador associar uma relação. Outro link sugestivo é associado a meia dúzia de objetos de seda descobertos em uma tumba do século V, no cemitério Kerameikos de Atenas, na Grécia. A Europa continental tem uma história bem documentada de importação e exportação do Mediterrâneo durante esse período. Por isso, não é irracional acreditar que a seda pode ter encontrado seu caminho na alta classe celta, através dos impérios grego e romano, posteriores ou mesmo possivelmente através do oeste da Ásia Central para a Europa, mas provavelmente não em grande quantidade e, se possível, apenas raramente. Isso é mais realista assumir que a seda provavelmente estava mais amplamente disponível durante a época do período romano e mais tarde por conexões posteriores através do Império Romano. Das descobertas da Europa continental, ficamos maravilhados com a grande riqueza da técnica e cor que normalmente atribuímos às classes ricas. Mas achados arqueológicos do período Hallstatt, dos quais 117 amostras de tecido foram documentadas já em 1000 a.C., durante a Idade do Bronze, observa-se que a maioria destes foram encontrados nas minas de sal. Essas descobertas não sugerem um povo aristocrático, mas sim uma classe trabalhadora que priorizava a variedade de cores. Outro tipo de trama do período Hallstatt, a sarja básica de 2 tramas sobre 2 tramas, sob a produção de uma nervura diagonal foi usada. E sarjas mais complexas foram criadas alternando essa técnica, para produzir 5 padrões de espinhas de peixe, 4 padrões pontiagudos e um de losango. Por causa do frequentemente pequeno tamanho das amostras de tecido, é difícil dizer se não poderia ter havido mais exemplos de sarjas complicadas nessas amostras. Mais da metade dos tecidos restantes foram elaborados de outras maneiras, incluindo tela, meia tela e telas facetadas, e pelo menos 2 exemplos de tecelagem flutuante. Em um caso documentado, a tecelagem de telas alterna para a sarja. Das 33 descobertas de têxteis restantes, 6 foram tecidas com listras coloridas, 4 com listras de sombra, 2 com mantas de sombra e 2 com bordado. Apenas 19 amostras restantes não têm nenhum padrão de tecido ou embelezamento. Os fios de Hallstatt são, em sua maior parte, de muito boa qualidade, com a maioria com menos de 0,5 milímetro de espessura, e a maioria dos tecidos Hallstatt são de aro fino, a qualidade fina,
com mais de 10 a 15 fios por centímetro, de acordo com Regina Hoffman Kaiser. Em experimentos de tecelagem para reproduzir fios, Kaiser sugere que, fiado à mão, fios de lã mostraram fios finos do período de Hallstatt devem ter sido tratados com uma substância endurecedora para obter bons resultados de tecelagem com tabletes, feitos de argila, madeira ou couro. Uma variedade de cores foi alcançada para esses tecidos, que incluía branco, marrom, naturais de linho e lã, além de lindas cores tingidas de cobre, vermelho, azul, oliva, verde, amarelo e preto. Foi observado que cada tecido Hallstatt analisado, todos tinham corantes, incluindo lãs pretas e marrons naturais. Os tecidos azuis continham até 5 corantes diferentes. Outros corantes não puderam ser identificados. O uso de fixadores pode não ter sido feito com sucesso, devido à possível contaminação das minas de sal e metais com que o tecido entrou em contato, com exceção do preto metálico de ferro. Documentação adicional de tecidos e roupas sobreviveu por toda a Europa, mas não em grande quantidade daquelas da área de Hallstatt. Jorgensen menciona, entre outras descobertas têxteis, tratando da era de ferro pré-romana e da Grã-Bretanha não romana, em sua pesquisa no North European Textiles. Além de algumas das variedades de tramas já mencionadas, evidências apoiam o uso de tramas mais complicadas, como losangos e diamantes nas sarjas. 3 exemplos de tecidos datam do período latente de Yorkshire, na Inglaterra, um dos quais é uma sarja diamante. Em alguns casos, estes são mais complicados que os tecidos considerados raros, mas sem um grande banco de dados de tecidos da Idade de Ferro, é difícil fazer tal afirmação sobre a popularidade de tecidos durante esse período. De acordo com Plínio, os gauleses foram os inventores do tecido xadrez e usavam mirtilo e jacinto, entre outras plantas, para tingir suas roupas. Tecidos de alta classe do mesmo período empregam técnica sobre técnica para criar tecidos e vestuários elaborados que combinam trama, bordado e barras decoradas com faixas feitas em tear de tabletes. Descobertas históricas incluem bordados, às vezes combinando lã, linho e outros fios, algo que hoje encontraríamos irrealista por medo de um encolhimento estranho. Um bom exemplo dessa tendência de Hallstatt é a de um linho branco natural bordado em lãs de cor azul e cobre. Lá é uma evidência adicional de bordado para seda anteriormente declarada, mas também com fios metálicos. Um exemplo disso foi encontrado na tumba de Grafenbuhl de Hallstatt, no sopé do Ronasberg, para a qual um fino tecido com fios de ouro em uma espécie de brocado foi preservado. Estrabão, um escritor grego, detalhando as vestes dos gauleses no 1º século depois de Cristo, observa: eles usavam joias de ouro como colares e pulseiras em torno de seus braços e pulsos, enquanto as classes altas usam roupas tingidas e decoradas com ouro. Existem inúmeros exemplos de costura básica de Hallstatt, que costumava ser usada para dar aparência e acabamento de roupas em contrastes e às vezes cores alternadas, conforme observado pela doutora Carina Grumer. Essa técnica produzia um bordado de qualidade aos tecidos. Heather Rose Jones, como parte de seu Surviving Garments Internet Project, tem um banco de dados abrangente de pontos de costura usados em roupas para dar aparência e acabamento a tecidos, que incluem tipos de Hallstatt. Dos tipos documentados, ela lista exemplos de bainha, manta e pontos de cobertor duplo. Eles estavam em uso durante esse período. Um exemplo do ponto escote ou ponto buraco de botão de linha marrom e branca alternada foi encontrado em Hallstatt em um tecido de lã vermelho e cobre. Os pontos de bainha eram empregados para finalizar o tecido que foi dobrado 1 ou 2 vezes. Bordas de tecelagem de tabletes, que muitas vezes eram usadas para emoldurar roupas e franjas, também eram usadas para decorar roupas. Um fragmento de Hallstatt com borda de tablete de 22 cm de comprimento, costurado em suas extremidades e costurado em um tecido de sarja, é possivelmente o final de uma perna de calça ou manga. Um pedaço de tecido de Skipwith Common, Yorkshire, Inglaterra, datado do período latene, que incluía uma franja crochê com borda acabada. Processos elaborados adicionais foram costurados em roupas para criar padrões decorativos. Vários exemplos de elaborados trajes aristocráticos sobrevivem até hoje.
Um dos mais famosos resquícios de tal técnica combinada foram encontrados no 7º ou 6º cemitério do século VIII, na presença de Roche-Michel, encontrado em Hellenberg, Alemanha. Sua chemise de lã de meia tela, levemente nervurada com listras de seda, tira os fios de teia em pares, a partir de uma borda vertical tecida em tablete. Esta prática parece ser um método comum do início da trama, de acordo com Peter Collingwood, em seu livro The Technique of Tablet Weaving. Bordados nas bordas do vestido estão em uma combinação de meandros, diamantes e suásticas, em possivelmente uma mistura de linho com lã, fio usado, utilizando pontos doblados e caule. Outras partes de suas roupas estavam sem tingimento e sarjas tingidas. Além disso, ela tinha uma borda tecida em tablete, elegantemente, que provavelmente exigiu 14 tabletes para ser fabricado. As amostras da tumba do chefe Rochdorf, do mesmo período, empregam as técnicas de tecelagem quase idênticas às de Roche-Michel. Esta tumba continha uma grande variedade de tecidos, que havia sido preservada pela sarra forrada de madeira em que foi descoberta. O chão da tumba era forrado a tecido e as paredes drapeadas em tecido unidos por fíbula. Desses tecidos, uma combinação de sarja plissada e fio simples em linho ou cânhamo foi descoberta, junto com uma sarja de diamante com deslocamento, repetição de ponta combinada. Dentro, além disso, um pano de tecido com pele de texugo também foi descoberto. A tumba continha várias tecelagens de tabletes elaboradas nas tapeçarias, roupas e enrolado em torno da grande cratera de seu túmulo. Tanto no livro de Leinster, quanto, segundo o historiador Herbert Norris, afirma-se que os celtas gostavam de cores vivas em seus tecidos. Sendo assim, o tingimento era uma técnica muito presente em sua cultura. Na antiga Irlanda, o tingimento era considerado um processo um tanto mágico e estritamente o ofício das mulheres, havendo um tabu em tingir tecidos na presença de homens. O livro de Lismore contém um trecho em que a mãe de Sam Ciaran lhe diz para sair de casa, pois seria mau augúrio ter homens em casa enquanto tingissem tecidos. A superstição é de que a presença masculina faria o tecido ser manchado, tingido de forma desigual. Também haviam regras sobre quais dias do mês ou da semana eram adequados para o tingimento. Os tintureiros também tinham a reputação de curandeiros à base de ervas, uma vez que muitos corantes também eram usados na medicina popular. Já na Escócia, muitas receitas de tingimento das Highlands envolviam deixar a lã de molho por vários dias, ou mesmo semanas, para atingir a profundidade de cor e grau de solidez adequados. Isso pode ser atribuído à qualidade de lã mais dura das Highlands. Os pigmentos e as cores. Para obter azul, utilizavam-se mirtilo, abrunheiro, succisa e sabongueiro. Preto era obtido através da amora preta, cascas de amieiro, cascas e bolotas de carvalho, raízes de ninféia branca. O marrom podia ser obtido com cascas de amieiro, cascas de bétula e cascas de cebola. O verde tinha, como a maioria das fontes, folhas, samambaia, urtiga, alfeneiro, azedinha, entre outras. Pink também era um pigmento muito usado, obtido através das raízes de rúbia peregrina e gerardia. O pigmento carmesim vinha da erva coalheira e de orceína, que é um corante extraído de líquen. O vermelho poderia ser obtido pelos insetos kermes e raiz de tormentilha. O roxo seria aquele pigmento que só os mais ricos teriam acesso. Poderia ser obtido do molúsculo murex, transformando-se em purpuratíria, raízes de dente de leão, beladona e salgueirinha. Lembrando, para fazer pelo menos 1 grama de purpuratíria eram necessários até 1000 molúsculos murex. E o amarelo poderia ser obtido das cascas de maçã amarela, erva de São João, lírio dos tintureiros e coridales amarelo. Alúmen, sulfato de potássio e alumínio, e era usado com a finalidade de clarear as cores. Urina velha e chamada de fual ou breath na Escócia, provavelmente usada desde os tempos mais remotos. Sim, pessoal, parece absurdo, mas não é.
Quem aí assistiu Outlander e lembra daquela cena da Claire na primeira temporada, numa mesa com várias mulheres usando urina para fixar as cores nos fios antes de serem tecidos? Ferro ou cobre, sulfato ferroso, empalidecia as cores e tornava-as mais cinzentas. O ferro podia ser obtido em certos pântanos ou minério de cobre. Cobre ou verdade, sulfato de cobre. Também era usado o musgo de pinheiro, usado no lugar do lumen. Galhos de carvalho às vezes eram usados para embaçar a cor. Ênula ou erva campaíra, às vezes era usada como fixador para tingir com mirtilos. Os registros indicam que essas substâncias eram adicionadas às fibras dos tecidos antes do tingimento, com a finalidade de ajudar a aderir às cores escolhidas. Não eram todos que serviam para todas as cores. Cada pigmento precisava de um fixador específico. Conhecendo os materiais, as formas de tingimento, agora nós vamos falar um pouquinho de como eram as roupas, especificamente. Para começar a falar das roupas femininas, interessante citar essa descrição do historiador Dion Cássio, que é sobre a rainha Boudica. Ela estava vestida com uma túnica de várias cores, predominando o azul, vermelho e o amarelo, que prendia em pregas à sua volta. Sobre tudo isso foi tirado um manto preso por uma fíbula ou broche. Estes eram suas vestes habituais. As esposas dos grão-bretões, ou chefes celtas, usavam uma túnica longa que chegava aos pés, caindo em linha reta, com ou sem cinto, tingido ou trabalhados em listras ou quadrados. Sobre ele, um manto de tecido grosso, da pele de um grande animal, era preso aos ombros com uma fíbula, broche ou prendeduras de bronze, ouro e esmalte. Às vezes, uma espécie de sobretúnica sem mangas e alcançando um pouco abaixo dos joelhos, como uma barra xadrez, era usada sobre o vestido longo. Era ajustada à cintura por um cinto, ornamentado com um prendedor de bronze ou ouro. As mulheres de posição menos elevada usavam o mesmo estilo de vestimenta, mas em tecido impermeável e com decoração menos elaborada. Os ornamentos dessas mulheres eram feitos de bronze ou ferro. A vestimenta das moças de classe média consistia em uma bata reta, pendurada dos ombros aos pés, sem mangas, cingida na cintura para se manter no lugar. Quando necessário, um manto retangular era colocado em volta dos ombros e preso por um alfinete ou broche de bronze ou ferro. Mangas compridas e justas eram ou não usadas com essa peça, de acordo com o gosto individual. Elas também usavam casacos curtos, de corte quadrado, que usavam sobre o vestido longo. Esses casacos às vezes tinham mangas curtas, alcançando apenas o cotovelo. Uma mulher um pouco inferior, mas não exatamente de classe camponesa, usaria uma vestimenta reta com uma saia, presa na cintura por um cinto, e sobre os ombros e em volta do pescoço havia uma espécie de gola, ou dispositivo para suspender a saia e o cinto. As moças das classes mais pobres usavam apenas uma saia longa, presa na cintura com um cinto e um corpete de pele, sem mangas, amarrado com tenazas de couro. Os braços e as pernas eram sempre decorados com alguns enfeites, conforme seus meios proporcionavam. Quando não estavam descalças, costume dominante, as mulheres usavam sapatos de couro não curtido, atados no tornozelo como os dos homens. O uso de sandália era excepcional e quando usavam eram importadas de Roma. No início de 1921, em Clermont-Ferrand, na França, enquanto cavavam, os trabalhadores descobriram alguns caixões, um dos quais continha 3 mulheres desse período, uma delas usando sandálias de couro lindamente trabalhados nos pés. De acordo com historiadores romanos, essas 3 peças são os artigos de vestuário mais antigos e os modelos que se fundamentavam às modas sucessivas. A túnica, que era bem simples, um retângulo com abertura central para a cabeça e laterais costuradas, deixando apenas a abertura passar dos braços. Normalmente chegavam até a altura das coxas. A capa. Durante a Idade de Bronze, o comandante ou chefe de uma tribo usava a pele de algum animal grande, urso ou lobo, como uma vestimenta distintiva de autoridade. Era pendurada nos ombros e descia, sendo amarrada às 2 pernas atrás. A partir do momento em que a técnica de tecelagem foi dominada, passou-se a usar capa de tecido no lugar das peles. Tinha várias formas, quadrada, oblonga, circular e semicircular, e geralmente era usada presa no ombro direito por uma fíbula.
Isso deixava o braço direito livre para a ação. As peças usadas nas pernas eram chamadas de braco, brais, feitas de tecido de lã, linho e para uso pesado de montaria feitas de couro. Naquela época, eles eram feitos principalmente de linho de cânhamo grosso e eram cortados como as nossas calças modernas. Tinha uma série de orifícios na cintura, por onde passava uma tira de couro ou tira de tecido para juntar o material e prendê-lo em volta da cintura. Já os homens de classe média vestiam túnica drapeada até os joelhos, com mangas curtas. Por cima, manto listrado retangular, preso com uma fíbula no ombro direito. Nas pernas, a abraque, sem cinta cruzada e sapatos de couro grosso. Lembrando que os sapatos masculinos eram de couro não curtido com o pelo para dentro, feito em uma só peça, com uma ponta de couro para amarrar a ponta do peito do pé. O vestuário da Irlanda vai ter sua explicação à parte pelo fato de que o território não sofreu tanta interferência cultural quanto os outros territórios da Grã-Bretanha, e isso se manteve mais ou menos até meados do século XIII. Portanto, pode-se dizer que os trajes celtas da Irlanda eram os mais aproximados do que eram usados no resto dos povos bretões. Era uma prática muito comum entre os celtas irlandeses usar, em vez do braco, um pedaço de pano enrolado nos quadris e nas coxas, e com cinto na cintura. Essa vestimenta foi chamada por eles de kilt, e é a forma original do kilt. Com o kilt, em tempos de paz, pedaços de tecido ou couro macio eram usados amarrados em volta da parte inferior da perna e amarrados no joelho e tornozelo, deixando este último nu. Em tempos de guerra, as pernas ficavam nuas. Cintos de couro ornamentados com bronze, prata ou ouro eram usados na cintura e neles espadas eram penduradas. O manto, entre todas as variedades já descritas, era de uso geral. Verde, azul, roxo, amarelo bastante enfeitado e com muitas cores, em patchwork. Eles também eram desnudados ou em ângulos e às vezes manchados. Pequenos mantos em forma de semicírculo foram usados, envolvendo o corpo de perto. As várias capas eram presas no ombro direito ou na frente, por fíbula, principalmente em forma penacular, de ouro, prata ou bronze, muito ornamentada e cravejada de pérolas. As classes mais baixas usavam esse meio de prender suas capas. Mantos menores, nada mais do que capas, eram usados com ou sem capuz, em forma de bolsa quadrada. A única outra descobertura para a cabeça, usada ocasionalmente, parece ter sido um chapéu alto e cônico sem aba. Os materiais com os quais os celtas irlandeses faziam suas vestes eram linho feito em casa e um tecido de lã equivalente a sarja, em várias espessuras. As pessoas mais importantes e ricas às vezes usavam seda. As peles dos animais grandes ou pequenos, costuradas juntas, eram usadas para o manto e também para o enfeite de outras vestes. A decoração das vestimentas consistia em bordas de desenho celta, aplicadas trabalhadas ou tecidas, e muitas vezes as vestes dos ricos eram misturadas com fios de ouro e mulheres se especializaram em bordados. Os celtas irlandeses gostavam muito de cores brilhantes e possuíam um grande conhecimento prático da arte de tingir. Carmesim, azul, roxo e amarelo foram as cores mais utilizadas. As várias peças de vestuário eram geralmente coloridas de maneira diferente, e a categoria e a posição do usuário eram denotadas pelas diferentes cores em suas roupas. Os ricos celtas da Irlanda usavam sapatos de couro curtido, semelhantes aos usados pelos celtas da Grã-Bretanha, mas de melhor acabamento, e frequentemente ornamentados com couro cortado. Eles até tinham um único anexo a eles. Pessoas das classes mais baixas, as que menos que andassem descalças, o que costumava acontecer, usavam sapatinhos de couro não curtido amarrados com correias. Do material de Iolo Morgannon, que tem, sim, grande importância no movimento de reconstrucionismo celta e neodruidismo, porém é uma fonte de pesquisa cheia de controvérsias, temos que deixar isso claro, pois muita coisa não sabe de onde ele tirou, para qual fonte de informação, no que se baseou, e infelizmente também não tem como perguntar para ele. Para quem não sabe, Iolo foi um colecionador de literatura galesa medieval, que viveu entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Foi, sim, responsável por agrupar e também difundir muito do que serve como base de estudos até hoje. Traduziu muitas coisas, resgatou também. Contudo, entre pesquisadores do assunto, há a concordância praticamente unânime de que ele inventou muita coisa.
De acordo com o Iolo, as vestes dos bardos, aqueles que tinham a missão de memorizar para ensinar história, folclore, compor canções acompanhadas de instrumentos musicais e inclusive podiam ser chamadas de classe artística, seriam identificados pela cor azul. As vestes dos ovates, responsáveis pela parte divinatória, os estudiosos dos mistérios espirituais, consultados em tempos de guerra pelos grandes chefes de tribos para aconselhar com base em leitura de oráculos, seriam identificadas na cor verde. E os druidas, conhecedores das leis, cargos mais próximos que havia de juízes, mediadores de questões envolvendo honra, autoridade em comunidade, vestiam branco. Abre aspas aqui. Plínio o Velho menciona que o druida vestia branco durante a cerimônia do corte do visco, então isso pode deixar em aberto a questão. Talvez não fosse uma veste diária, seria especificamente cerimonial. Não quer dizer que andassem vestidos de branco todos os dias. Ah, e outra coisa. Não entendo por branco esse branquinho de folha de papel sulfite de hoje, porque a tecnologia têxtil daquela época não contava com alvejantes potentes como os que temos acesso agora. Há ainda menção a uma quarta, quinta e sexta categorias, essas de um artigo do site historicuk.com, e o link vai estar aqui na descrição. O arquidruida, o ancião do grupo, considerado mais sábio, que poderia vestir túnicas douradas. Abre aspas. Segundo Iolo, o arquidruida seria identificado por ter vestes brancas adornadas com dourado, o que, na minha opinião de pesquisadora, seria mais possível. Apenas alguma gola, barrado, bordado de dourado com aplicações de placas, porque uma roupa toda dourada mesmo seria muito difícil de distinguir dos cidadãos comuns, e também no caso de ser trabalhada com metais ficaria desconfortável. Uma quinta seriam os denominados sacrificers. Não há especificamente uma tradução para esse termo, porém dizia-se que eles eram aqueles que lutavam e vestiam vermelho. E a sexta categoria mencionada nesse artigo seriam a dos aprendizes, e os iniciantes, os alunos, que vestiam preto ou marrom enquanto estavam em treinamento. Posteriormente, resolvendo se especificar em alguma outra ordem, trocavam pelo azul, verde ou branco. Fora essas fontes, temos uma em especial que aparece nos relatos da invasão e massacre da ilha de Inismona, feito pelo historiador romano Tácito, isso lá no período do Império Romano. Na costa estava o exército inimigo, com sua densa formação de guerreiros armados, enquanto em meio às fileiras corriam mulheres em roupas pretas como as fúrias, com cabelo desgrenhado brandindo varinhas. O que eu, Elaine, apesar de todas as controvérsias acredito, é que estas mulheres dificilmente não eram druidas. Elas dificilmente seriam cidadãs comuns apenas, dado o fato de provavelmente utilizarem as varinhas para redirecionar maldições aos inimigos, e para tal devem ter passado por algum tipo de treinamento mágico. Caso contrário, a cena seria recorrente em vários outros pontos do trajeto, percorrido pelas legiões, no caminho entre Roma e a ilha da Grã-Bretanha, e não especificamente visto só na invasão de um santuário religioso. Tendo em vista essas considerações sobre possíveis cores utilizadas pela casta religiosa, como seriam essas vestes? Tudo o que temos de descrição, vindo dos historiadores do período do Império Romano, é de que as vestes eram longas e com mangas longas. Porém, de acordo com Iolo, usavam-se também capuzes. Como eu disse anteriormente, não tem como saber se ele mesmo introduziu esse conceito nas roupas ou se já era realmente utilizado antes. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído com um pouquinho de informação sobre esse assunto que é tão extenso e tão interessante. E para quaisquer as dúvidas que vocês com certeza vão ter, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, junto com as referências bibliográficas, o meu e-mail e o endereço da minha página de trabalho. Beleza? Qualquer coisa, só dá um toque. Desejo a todos um ótimo domingo e fiquem ligados nas próximas palestras desse dia que ainda vai ser cheio de informação. Um beijo!